Levanta o dedo, certo? Na hora. Estamos hoje fazendo mais uma apresentação na disciplina Atletismo aplicado à educação física escolar, com o tema Setores dos saltos horizontais e verticais, que são os dois tipos de saltos que nós temos na nossa modalidade atletismo. A importância do atletismo para os escolares, para os alunos das escolas que nós participamos, que nós atendemos no dia a dia, porque toda criança adora correr, saltar, dançar e brincar. Basta observar os pequenos, essas crianças, nos horários do recreio escolar, nos parques, nas praças, nos clubes e nas praias. É claro que toda essa atividade faz muito bem para eles. Afinal, vivemos na fase do sedentarismo e da obesidade, né? E por que não aproveitar essa energia toda para praticar atividades físicas? O atletismo é uma modalidade que vem ganhando cada vez mais destaque entre as crianças, por ser extremamente dinâmica e alegre. É uma atividade benéfica para aqueles que estão em fase de desenvolvimento, auxiliando na coordenação dos movimentos e no combate à obesidade. Hoje nós vemos muitas crianças, né, já nos primeiros anos escolares, já um pouquinho pesadinhas, né? E nós, educadores, temos que estarmos atentos a tudo isso. E além disso, diminui os riscos de diabetes e os sintomas de asma, proporciona melhoras no sono e no sistema imunológico e ajuda o sistema cardiovascular. Temas esses muito importantes no dia a dia das nossas vidas, né? Das nossas escolas, das nossas famílias. É um assunto que a gente tem conversado muito e as aulas de educação física estão aí para discutirem essas questões. Dentro desse tema que nós estamos abordando hoje, que é a questão dos saltos, eu apresento aqui a nossa belíssima pista de atletismo, né? Uma pista com uma cor maravilhosa, uma borracha, um material sintético. E nós temos aqui na pista os setores, né? Nós temos as nossas raias, onde se faz a parte de corridas, uma pista de 400 metros. E dentro dessa pista nós temos os setores de saltos. Nós temos aqui o salto em distância e o salto triplo, que é realizado nesse ambiente, nesse espaço. Temos aqui a caixa de areia, caixa de quedas, né? Nós temos aqui uma opção do salto ser realizado nesse sentido e temos a opção também do salto ser realizado nesse outro sentido. E aqui nós temos um setor para o salto com vara. Temos aqui o corredor, a área onde são colocados os colchões, né, as artes e o sarrafo. Então temos aqui os saltos horizontais e o salto com vara, que é o salto vertical. Temos aqui a meia-lua do salto em altura. São colocados aqui nesse espaço o colchão, as artes e o sarrafo. Então nós temos aqui nessa pista oficial, uma pista de 400 metros, a sua raia interna, os setores para os saltos, né? Saltos horizontais, salto em distância, salto triplo, feito nesses corredores, e a queda na caixa de areia ou a caixa de quedas. E aqui o nosso setor do salto com vara. A importância do atletismo, né, para as nossas crianças, para os nossos escolares. Toda criança adora correr, saltar, dançar e brincar, né? Basta observar os pequenos horários no recreio.
E eu acho que essa ponta aqui está sendo repetida. Eu acho que eu passei para frente, né? Vamos avançar, né? Dentro dos saltos horizontais e verticais, nós temos as regras do atletismo para os saltos em altura, distância, triplo e salto com vara. O atletismo é o esporte olímpico mais antigo do mundo. É o esporte olímpico mais antigo do mundo. Pessoas que se organizavam para competir em corridas, saltos, que é o nosso tema desta aula, e os arremessos e lançamentos, ainda antes das primeiras Olimpíadas organizadas pelos gregos, muitos séculos antes de Cristo. Atualmente o esporte reúne grandes nomes mundiais que brigam todos os anos por medalhas e pelo topo do ranking de melhores atletas do ramo no mundo do atletismo. Os campeonatos mundiais, as Olimpíadas de 4 em 4 anos, os campeonatos sul-americanos, os brasileiros, o Troféu Brasil, Norte e Nordeste, que tem várias categorias, e os jogos escolares, que nós vamos falar numa outra ocasião. Então, nossos estudantes, os nossos alunos têm essa grande possibilidade de participarem de vários eventos, né? E a Associação Internacional das Federações de Atletismo, a IAAF, é responsável por organizar competições a nível internacional, estabelecer regras e oficializar os resultados e marcas obtidas pelos atletas nas competições ao redor do mundo, sempre mantendo os recordes mundiais atualizados, não só os mundiais, mas também os regionais, os pan-americanos da vida, os sul-americanos, né? Apesar de terem entidades específicas para esses eventos, mas a IAAF toma conhecimento e também acompanha todos esses resultados, né? Falando especificamente dos saltos, né? Nós vamos fazer uma descrição dos tipos de salto no atletismo. Nós temos o salto em distância, que é um salto horizontal, prova na qual os atletas devem percorrer uma raia, correndo para ganhar impulsão e saltar antes de uma tábua branca, ou na tábua branca, marcada no chão, caindo com os 2 pés em uma caixa de areia. Vence aquele que conseguir saltar o mais longe possível, né? Temos outro salto horizontal, que é o salto triplo, que segue a mesma linha do salto em distância, mas o salto final deve acontecer após uma série de 2 passadas mais largas que servem para dar impulsão ao atleta. Vence quem saltar o mais longe possível. Esse salto utiliza as mesmas regras do salto em distância, com exceção de que a tábua e a linha limite do salto fica no mínimo a 11 metros da caixa. 11 ou 13 metros, né, que são as 2 distâncias da tábua para o início da caixa de queda. O 11 metros é mais utilizado nas provas femininas e os 13 metros na prova masculina. Tem outras distâncias também, de 10, de 9, de 8, que são utilizadas em categorias menores, como a categoria menores até 16 anos, a mirim até 14, a pré-mirim que vai de 10 a 14 e a mirim que vai de 14 a 15, 16. Então essas distâncias, as distâncias oficiais de 11 metros para as mulheres e 13 metros para os homens. Um outro salto é o salto com vara, né? Que já é o salto vertical, né? Salto vertical que segue a mesma linha de disputa do salto em distância, ou seja, vai ser corrido. A corrida de aproximação é feita também num corredor equivalente ao do salto em distância e do salto triplo. A diferença é que os saltos são dados com o auxílio de uma vara, né? Que faz o atleta subir mais. O atleta corre com uma vara, encaixa, nós vamos ver um pouco mais à frente a questão desse encaixe, sobe e ultrapassa uma altura que já foi determinada, delimitada antes da corrida que esse atleta vai fazer, a corrida de aproximação, para ultrapassar essa altura, né?
E o grande objetivo é transpor o sarrafo, né? Ultrapassar um sarrafo que fica a uma certa altura, dependendo da organização e do momento da prova. Tem o outro salto vertical, que é o salto em altura, né? O salto em altura, ele consiste em ultrapassar um sarrafo colocado a uma determinada altura, utilizando como impulso uma das pernas impulsionada no solo e projeta o atleta para cima. Prova na qual os atletas correm em direção a uma barra horizontal presa por 2 suportes em determinada altura. Isso também acontece no salto com vara, que ele vai ultrapassar os sarrafos que está fixado, né? Está colocado de uma forma leve, ela não pode estar firme, porque na hora que o atleta toca, o sarrafo cai. E o objetivo é ultrapassar esse sarrafo sem derrubá-lo, né? E aqui nós temos algumas imagens dos saltos que nós falamos. Nós temos aqui o salto em altura, no estilo Fosbury Flop, ou de costas. Uma imagem belíssima desse atleta fazendo a sua ultrapassagem. Nós temos aqui o salto em distância, que o atleta correu nesse corredor, ultrapassou uma marca, né, a tábua de impulsão aqui, e cai na caixa de queda. Nós temos aqui uma imagem do salto com vara na hora da ultrapassagem. O atleta segurando a vara e já está ultrapassando o sarrafo. E aqui nós temos uma imagem do saltador de triplo. Você vê pela posição, pela postura dele, que ele está alargando a passada para dar os saltos seguintes. Ele impulsiona com uma das pernas, repete a mesma perna, passa para a outra e cai na caixa de quedas, né? E nós vemos aqui o árbitro levantando a bandeirinha amarela, dizendo que o atleta não queimou e não ultrapassou a tábua que determina o local da sua impulsão. Os saltos horizontais, né? Vamos agora especificamente. A regra 184, ela diz das condições gerais dos saltos horizontais. Tem um corredor de aproximação, o comprimento mínimo do corredor, medido a partir da linha de impulsão apropriada. Deve ser de 40 metros e onde as condições o permitirem. 45 metros. O atleta pode até vir de uma distância maior. Deve ter uma largura de 1,22 m ou 1,23 m, mais ou menos, 1,21 m, 1,23 m, que é a mesma largura da raia das corridas, e deve ser marcado por linhas brancas com 5 centímetros de largura. Ou seja, a linha que delimita esse corredor tem que ter 5 centímetros de largura. No atletismo usa-se muito 5 centímetros para a largura dos setores onde existem essas linhas. Nós temos a tábua de impulsão, que a regra 29.3 determina. A impulsão deve ser marcada por uma tábua afundada na pista e nivelada com a superfície da área de queda. Ou seja, essa tábua de impulsão fica no mesmo nível da pista. A borda da tábua mais próxima da área de queda deve ser a linha de impulsão. Ou seja, essa tábua ela fica a 3 metros do início da área de quedas ou a caixa de areia, né? Imediatamente além da linha de impulsão, pode ser colocada uma tábua indicadora de plasticina para assistência aos árbitros. Essa tábua de plasticina é exatamente para ver se o atleta ultrapassou a tábua de 20 centímetros que determina esse setor, esse ponto de impulsão do atleta. Essa tabuinha de plasticina, né, é como se fosse uma massinha, aquela massinha que o atleta tocar nela evidencia que houve uma ultrapassagem do setor e o atleta vai perder essa tentativa. A tábua de impulsão deve ser retangular, feita de madeira ou outro material rígido adequado, do qual os pregos do sapato de um atleta, sapatilha, os pregos, agarrem e não derrapem. E deve medir de 1,22 de 1,21 a 1,23, né? Mesma largura que nós falamos das raias. 20 centímetros de largura. Essa tábua ela tem um comprimento
de 1,21 m a 1,23 m e 20 centímetros de largura e não mais de 10 centímetros de profundidade. E ela deve ser branca. Essa é a tábua de impulsão que tanto serve para o salto em distância como para o salto triplo, né? Nós temos aqui uma caixa de salto. Essa imagem ela é de cima, é uma belíssima imagem, né? Nós temos aqui a caixa de areia, toda essa área, né? E temos aqui os três corredores, né? Temos aqui a tábua de impulsão, 1,21 m a 1,23 m de comprimento, 20 centímetros de largura e 10 de profundidade. E esse pretinho aqui é a plasticina, que serve para determinar se o atleta ultrapassou a tábua, queimou ou não. E aqui o atleta vem com seu salto e cai da caixa de areia, né? Aqui uma outra tábua e para trás tem a tábua de impulsão do salto triplo. Ok. Vamos aqui para algumas imagens das provas de saltos horizontais. Nós temos aqui uma caixa de areia bem antigona, né? Parece até a do Colégio Militar de Fortaleza, onde eu treinei minha vida inteira, né? Então, aqui nós temos a tábua de impulsão. Aqui é uma pista de areia, né? Aqui ela deveria estar no mesmo nível. Essa areia ela está bem funda, né? Não está dentro dos conformes, mas deu para fazer. Aqui nós vemos um rodo. Esse rodinho aqui é para exatamente acertar quando o atleta salta, aí coloca, alisa a areia para o próximo salto não ter nenhuma marcação e atrapalhar a metragem, né? As medidas dos árbitros. Nós temos aqui uma outra caixa de areia. Aqui já é uma pista sintética, né? Caixa de areia, atleta já caiu. Temos aqui uma pista sintética. Está aqui a tábuazinha de impulsão, que deve ser 3 metros ou 2 metros, dependendo da categoria. Temos aqui os árbitros. Ela está com a bandeirinha vermelha aqui, doida para levantar, né? E os outros árbitros aqui, ela está com o rodo, que vai depois acertar, e o outro aqui com a trena na mão para fazer a medição, certo? Esse árbitro bota o zero da trena aqui no local de queda, puxa para a tábua e é feita a leitura na parte mais externa, mais próxima da caixa de areia, certo? Nós temos aqui uma outra visão, uma outra área. Temos aqui o corredor do salto em distância e aqui o corredor do salto triplo. Ó, nós temos aqui, dentro desse ambiente, foi feita uma divisão aqui com a faixa. O atleta vai impulsionar e cair aqui. Tem esses dois corredores muito bons, né? Para o salto em distância, a tábua aqui de 3 a 2 metros, a área de queda. Aqui do salto triplo, 11 metros para as mulheres, 13 para os homens. Ele vai fazer os saltos e cair aqui na caixa de queda, caixa de areia. Aqui nós vemos uma outra, essa pista, essa caixa de salto, esse setor de saltos tem 3 pistas. Essa aqui nós temos 2 pistas, né? Exatamente. A pista, a tábua de impulsão do distância, a tábua de impulsão do salto triplo. E uma área aqui delimitando. E a árbitra aqui com as 2 bandeiras na mão, a vermelha, outra amarela ou branca, dependendo do salto do atleta. Aqui nós temos outra visão da pista. Está aqui a tábua de impulsão, né? Tábua de impulsão de 2 a 3 metros, a área de queda. E aqui tem uma espécie de uma métrica, de um dispositivo que orienta mais ou menos o atleta onde é que ele está caindo, onde é que ele vai alcançar, entendeu? Vai depender da prova. E aqui ele vai se basear, se aqui é 8 metros, se aqui são 9, 10 metros, certo? O recorde mundial é menos de, não chega a 10 metros, né? E aqui nós temos o árbitro com a trena, aqui o árbitro de queima, ele vai observar se o atleta queimou aqui na tábua, e aqui o do rodo, né? Aquele rodo que depois que o atleta salta, esse rodo vai limpar a pista, botar bem lisinha para o próximo saltador. E aqui nós temos uma outra caixa bonita, né? Um setor bonito. Está aqui uma borracha azul, a caixa de queda, né? Bonita, atleta fazendo a sua finalização. Beleza? Aqui nós temos também uma outra visão das caixas de saltos, né? Que
tanto para o salto em distância, como para... Está aqui uma outra tábuazinha também, né, que vai facilitar. Está aqui o corredor, 1,21 m a 1,26 m de largura, 40 metros de distância ou mais. Se o atleta quiser correr mais, pode ser, ou se quiser saltar daqui, não tem nenhum impedimento. Ele não pode ultrapassar na hora da pisada na tábua a essa delimitação de 20 centímetros, que é a tábua, e não atinge a parte de cima. E aqui também tem outra visão da pista, né? Aqui são pessoas que devem estar fiscalizando, observando, né? Aqui essa pista, esse corredor para a corrida de aproximação da impulsão. Temos aqui uma outra imagem também, né? Mais bonita, mais sofisticada, certo? Onde nós temos aqui a tábua de 20 centímetros, nós temos aqui a área de quedas, né? Uma pista bonita, né? E aqui nós apresentamos uma tábua já bem castigadinha, né? Aqui, ó, delimitada, parece a pista do Colégio Militar de Fortaleza. Onde o atleta está correndo e queimou, passou da linha de 20 centímetros, né? Da tábua de 20 centímetros, que é para dizer que o cidadão pisou além da tábua e perdeu a tentativa, né? Ok, vamos avançar. Momento do salto em distância, né? Nós vamos dizer como é que a coisa acontece no salto em distância. O movimento de um saltador é composto por 4 momentos básicos. Primeiro é a corrida. O atleta utiliza o espaço da pista para obter aceleração até chegar na tábua de impulsão. O segundo momento é do impulso, quando ele pisa na tábua, né? O saltador embalado pela velocidade que atingiu durante a corrida tenta se aproximar ao máximo da linha para então saltar, né? Buscando a melhor angulação para avançar a maior distância, né? Horizontal, a maior distância horizontal possível. Ele vai subir, né? Dar uma impulsão para cima, um pouco na vertical, na diagonal, e vai cair lá na caixa de areia ou caixa de quedas. O terceiro é o voo, né? Quando ele impulsiona, ele vai fazer o voo. Aí vai depender do estilo, ele pode dar uma pedalada, ele pode grupar, ele pode estender o corpo, né? Vai depender do estilo que ele vai saltar, né? Da técnica que ele vai utilizar. Terceira é o do voo, com o corpo no ar. O atleta tenta, no primeiro instante, inclinar sua cintura para frente e manter as extremidades, braços e pernas, sem tensão, para obter maior distância possível. E por fim, o movimento se encerra com a queda na areia. O atleta deve buscar ao máximo aterrissar com equilíbrio suficiente para que seu corpo não penda para trás no impacto, a fim de que não perca alguns centímetros valiosos na medição. O que vai valer no salto em distância e no salto triplo é o contato, o último contato, a última marcação que o atleta tem na caixa de areia. Ele pode cair lá na frente com os pés, mas de repente ele senta, vai marcar das nádegas, ou bate a cabeça para trás, vai marcar. É o ponto mais próximo da tábua de impulsão, né? E o atleta tem que sair pela frente. Caiu, sai pela frente. Se ele retornar, bandeira vermelha, tentativa prejudicada. Nós temos aqui umas imagens do salto triplo, né? E quando você vê nas fotos a imagem, o atleta com essa posição aqui é porque ele está estendendo, né, a sua perna, nesse caso aqui a perna direita, para atingir um pouco mais. Ele deve ter dado a impulsão bem mais atrás, e aqui está buscando alargar a passada para chegar na caixa de salto. Essa atleta você vê também com a mesma posição das pernas. Ela impulsionou, está elevando o joelho para estender, buscar o mais distante possível para pegar as 3 passadas. Ele impulsiona com uma perna, repete a mesma perna, passa para outra e cai com as 2 pernas no setor de queda, na caixa de areia. E a medição é feita lá na tábua de onde ele deu a primeira impulsão, né? A primeira impulsão com uma das pernas, essa perna que ele deu a impulsão vai ser repetida, a outra, e cai com as 2.
né? Para os homens 13 metros, essa distância da tábua para o início da caixa de areia, e 11 metros para as mulheres, certo? E tem outras categorias, como eu disse, principalmente a estudantil, que é onde nós estamos evidenciando. Pode ser utilizada uma tábua de 10, uma tábua de 9, ou uma tábua, dependendo do regulamento da competição, né? Você pode trabalhar isso, discutir no evento mais aberto para iniciantes, você pode conversar no congresso técnico e resolver essa questão. Nós temos aqui, eu fiz questão de colocar essa imagem, dos grandes saltadores de salto triplo, né? Os brasileiros que fizeram sucesso no mundo inteiro. Aqui nós temos o nosso bicampeão olímpico, Ademar Ferreira da Silva, que nas Olimpíadas de 56 e 60, 52 e 56, 52 em Helsinki, na Finlândia, e 56 em Melbourne, na Austrália, ele teve a medalha de ouro, Ademar Ferreira da Silva. Ganhou vários campeonatos mundiais, pan-americano, brasileiros. Aqui nós temos um outro atleta também de nome, Nelson Prudêncio dos Santos. Nelson Prudêncio, ele foi recordista mundial por alguns momentos na Olimpíada de 68 no México, até que o russo Viktor Sanaev, na última tentativa, ultrapassou a marca de Nelson Prudêncio. Mas é um nome também muito festejado, muito valorizado na história do nosso atletismo. Nós temos aqui o João do Pulo, mais conhecido, né, que é mais recente, a garotada de hoje talvez não vá lembrar-se, né, mas os professores, os jovens de uma certa idade, a gente se lembra do João do Pulo, que fez um sucesso muito grande. E o último brasileiro também que fez um grande sucesso é o Jardel Gregório. Está aqui esse cidadão, hoje ele não compete mais, também já faz um bom tempo, e estão surgindo outros saltadores no Brasil afora. O Brasil sempre teve uma tradição muito grande na prova do salto triplo, e por isso é que é uma prova que nós sempre evidenciamos, sempre fazendo questão de expor melhor essas informações, né? Regras dos saltos verticais. Nós vimos salto em distância e salto triplo, são saltos horizontais, e vamos ver os saltos verticais, né? Antes do início da competição, o árbitro-chefe, ele anuncia aos atletas a altura inicial que vai, tanto no salto de altura como no salto com vara. E as subsequentes, ou seja, ele diz, vamos começar com tal altura e vamos aumentando de 3 em 3, de 2 em 2 centímetros, tudo isso é especificado para que o atleta saiba onde é que ele está e como é que ele vai proceder, né? E um atleta pode começar a saltar em qualquer altura. Não, botou 1,70 m na altura, masculino, né? O atleta é obrigado? Não, ele vai saltar a partir da altura que ele acha que vai ultrapassar e que ele queira começar, né? Um atleta pode começar a saltar em qualquer altura previamente anunciada pelo árbitro-chefe, e pode saltar sua escolha em qualquer altura subsequente. 3 falhas consecutivas, 3 tentativas. Saltei a primeira, bati no sarrafo, caiu. Fui tentar a segunda, bateu de novo. Vou ter a terceira tentativa. Se na terceira não conseguir, ele está afastado da prova, né? Independentemente da altura na qual tais falhas ocorrerem, desclassifica o competidor para outros saltos, exceto no caso de um empate no primeiro lugar, que tem uma regra específica para definir isso aí. O efeito desta regra é que um atleta pode passar a sua segunda ou terceira tentativa. Isso é interessante, né? Por exemplo, se o atleta tem 3 tentativas, ele pode dizer, não, eu vou ultrapassar. Eu não vou ultrapassar, eu não vou saltar só a próxima altura. Ele pode. Agora, ele não pode 3 tentativas seguidas, ele derrubar o sarrafo, ele vai estar fora. Ele pode tentar a primeira, numa altura, ele diz, não vou saltar a segunda não, vou saltar só na altura seguinte, na próxima altura. Ele pode. Agora, se ele falhar 3 tentativas diretas, ele está fora da prova, né? No caso do salto em altura e salto com vara, se um atleta não se apresentar quando todos os demais estão presentes, tenham terminado de competir.
até tenham terminado de competir. O árbitro geral julgará que tal atleta abandonou a competição, uma vez que o período para a nova tentativa já se expirou. Ou seja, o atleta tem que estar lá para, na hora que ele for chamado, ele está presente. Se vai saltar ou não, ele tem que avisar: eu passo. Ou seja, eu não vou fazer essa tentativa, mas ele tem que estar presente. Não, eu vou sair. Não, ele tem que estar sempre no ambiente de competição. Senão, o árbitro vai achar que ele abandonou a prova, né? E aqui nós temos os equipamentos e áreas do salto, do salto de altura, né? Que é um salto vertical. Nós temos aqui o colchão, está aqui as medidas, 3,96, 4 metros, né? De comprimento, 4,87, 4,5, né? E nós temos aqui as hastes, né? Que eles chamam saltômetro, que são as hastes que ficam na lateral, né? E aqui o sarrafo, ou seja, essas hastes ou saltômetro, elas servem para segurarem, né, assegurarem o sarrafo que vai ser colocado aqui para o atleta ultrapassar, né? Isso aqui é um suportezinho que é colocado no saltômetro para se colocar. E essa vara não, eu estou falando errado. Esse sarrafo ele deve ter 4 metros de comprimento. E nós temos aqui um exemplo de como o atleta vai se aproximar do sarrafo, dependendo do estilo que ele vai saltar, dependendo da perna de impulsão. Ele vai fazer uma meia-lua, impulsionar e saltar e cair no colchão. Beleza? Nós temos aqui alguns estilos de saltos em altura que fizeram nome no decorrer da história do atletismo. Isso aqui é o tesoura, que é aquele estilo que é utilizado em concurso, né? Você vê que não tem colchão, era areia, o cabelo tem que ter uma impulsão boa e saber cair, né? Nós temos aqui o rolo ventral, que é um outro estilo, né? Rolo ventral, que o atleta passa de frente com o sarrafo, né? Isso aqui ele passa de costa ou de lado, que é o tesoura, o rolo ventral, e o estilo que não pegou muito, que era o rolo californiano. Eu peguei essa imagem, não sei nem como eu consegui, fui lá, né, busquei sempre até que eu consegui. É o rolo californiano, ou seja, ele passa ventralmente, né, de frente, e faz um giro sob o sarrafo, né? São 3 estilos. E aqui um outro estilo, né, que esse cara parece até voando, né, que ele fez uma mistura aí do rolo californiano com o rolo ventral e tesoura, né? E essa atleta saltando o tesoura, né? Passa uma perna, depois passa a outra. E esse aqui todo desengonçado também, você pode ver que aqui tudo não tem colchão. Naquela época não tinha colchão, eles ultrapassavam e caíam, tinha uma areiazinha, uma grama, alguma coisa nesse sentido, né? E esse aqui é o mais utilizado nos dias atuais, né? Que é o Fosbury Flop. Por que Fosbury Flop? Fosbury foi o atleta norte-americano Richard Fosbury, que na Olimpíada de 68 no México chegou com esse estilo lá e assombrou o mundo, né? Assombrou o mundo, apesar de ter feito algumas apresentações nos campeonatos americanos, no campeonato europeu, mas foi na Olimpíada de 68 no México que ele apresentou, né? Ele vem correndo, saltando e passa de costas ou dorsalmente. É o Fosbury Flop, Fosbury pelo nome do cidadão que apresentou, Richard Fosbury, e flop é salto, né? Ou salto de costas. É o estilo hoje ultrapassado, que se utiliza mais, e o recorde mundial é de Javier Sotomayor, um atleta cubano, com 2,44 metros. E a segunda melhor marca também é dele, 2,43. Aqui material do salto com vara. Você vê assim meio estranho, mas aqui todos são varas dentro dos seus invólucros, né, das suas bolsas. Teve um fato, né, que a nossa mulher, a nossa atleta brasileira na Olimpíada de Pequim, perderam as varas da moça, né? E aqui essas varas aqui, de cada atleta tem um jogo de varas, né? A vara é um implemento individual. Cada atleta tem a sua, cada atleta tem o seu.
E por isso é que a Müller, naquela época lá, nossa atleta do salto com vara, estava desesperada porque perdeu o material, os equipamentos da moça, né? Então aqui são varas, aqui você vê onde, isso aqui é onde vai encaixar no chão para poder subir. Isso aqui é o encaixe da ponta da vara, onde vai ficar no chão para poder saltar, né? Para o atleta ter a firmeza. E aqui nós temos aqui o encaixe, onde o atleta vai colocar a vara, aquela partezinha que eu mostrei, vai afixar aqui e ele vai subir, né, para ultrapassar aquela altura específica. Aqui é o atleta se aproximando, a vara estendida, para fazer a sua performance, né? Nós temos aqui uma outra, que é uma sequência, né, que a atleta está aqui, a sequência nesse sentido, ela está subindo, ultrapassando, ela já está segurando a vara, que ela vai liberar o implemento e vai cair, né? Cair no caixão de areia, né? Aqui é outra foto belíssima, né? De um atleta, né? Dentre outras modalidades, ele fazendo a corrida, a empunhadura, né? O braço mais à frente, o braço de esquerdo, no caso dele, e o direito atrás, fazendo a movimentação do implemento, né? Essa vara, ela tem de vários tipos. Essa é de fibra de vidro, tem fibra de carbono, e tem as tradicionais varas de bambu, né? Pelo menos lá na escola de Horizonte nós utilizamos varas de bambu que nós cortamos na própria comunidade, né? Nós vamos lá, tiramos um dia e vamos cortar essas varas e deixar secar um pouco para que a gente possa. Mas as varas mais sofisticadas, que está de acordo com o peso do atleta, um atleta de 80 kg, ele não pode usar uma vara para atleta de 60, vai quebrar. E um atleta de 60 não pode usar uma vara de 80, porque ela não vai ter a consistência técnica devida, né? E nós temos aqui um ambiente bacana, esse cidadão aqui segurando a vara. Nós temos aqui, olha a entrada do colchão, é diferente do colchão do salto em altura. O salto em altura ele é direto, porque passou aqui é o colchão do salto com vara, onde a vara vai entrar nesse encaixe, né? Essa parte dela mais externa, ela vai fixar aqui e vai subir. Nós temos aqui as duas hastes, né? E temos aqui o sarrafo. Esse dispositivo, ele vai subindo de acordo com a altura que o atleta está conseguindo e vai ser ultrapassado, né? O atleta, ao ultrapassar, não pode deixar a vara tocar nas laterais. Se tocar, vai derrubar, e se derrubar, perde a tentativa. E ele pode até tocar no sarrafo, tanto na altura como no salto com vara. Ele não pode derrubar. A regra diz: derrubar, não pode derrubar o sarrafo, né? Não pode derrubar o sarrafo. Nós temos aqui uma outra situação, né? Uma outra situação, onde nós temos aqui todo o corpo de colchões. Olha o tanto de colchões para se realizar o salto com vara. Temos aqui as hastes laterais, o sarrafo, que imagem belíssima, né? E aqui o atleta já fincou naquele encaixe que tem entrando aqui no colchão. Aqui é tudo protegido, porque se o atleta cair desse lado, tem os colchões, se cair do outro, vai estar também os colchões para a sua segurança, né? Então, esse salto com vara é uma das provas mais complicadas, mais técnicas do atletismo. Os resultados são excelentes. Temos um campeão olímpico, um brasileiro campeão olímpico da Olimpíada do Rio, né? E que o Brasil tem a tradição também com a Müller, né? Com a nossa saltadora, que já se afastou um pouco. Isso aqui é o ambiente do salto com vara, uma das provas mais técnicas e mais belas do atletismo. Tem aqui uma outra imagem, que imagem fantástica, né? Temos aqui as hastes, né? Temos aqui os setores, e essa atleta, né? Tá aqui a vara ficou do outro lado, ela não pode tocar aqui, né?
e já fez a ultrapassagem do sarrafo e ela já está em queda, né, para chegar no colchão, né, nesse mundaréu de colchão caríssimo, né? É uma prova que depende muito de material, depende muito de consistência para que possa ser realizada da melhor forma possível, né? Vou só voltar aqui alguns dispositivos aqui para a gente concluir a nossa atividade, né? Eu gostaria de enfatizar aqui os saltos horizontais, né? As áreas, os setores, corredor, caixa de queda, aqui 3 pistas de corrida, área de queda, aqui 2, aqui um atleta fazendo numa pistazinha modesta, aqui uma pista de carvão, uma pista, né, que poucas competições oficiais acontecem nesse tipo de pista, mas ainda pode acontecer, ficam mais para as categorias escolares, para as categorias mirim, de 10 a 12, de 12 a 14, pré-mirim, mirim, menores, né, também pode acontecer. E aqui numa pista sofisticada, inclusive do lado de uma largada, né, com árbitros todos organizados, equipados, muito bonito, né? Nós temos o salto triplo, aqui os nossos atletas, o salto triplo, passadas largas, longas, para se buscar um resultado bacana. Os nossos queridos e famosos saltadores de triplo que fizeram a história deste salto, não só no Brasil, não só na América do Sul, no Pan-Americano, mas no mundo inteiro. São 4 nomes fortíssimos. Hoje temos muitos atletas despontando, que daqui a alguns anos nós vamos ouvir também, que vão ficar nesse grupo seleto, do Ademar Ferreira da Silva, do Nelson Prudêncio, João do Pulo e Jardel Gregório, né? Nós temos aqui o nosso salto de altura, os vários estilos, o tesoura, que é o estilo dos concursos, que a criançada, quando você está na escola, você utiliza esse tipo de primeiras atividades. Depois o rolo ventral também podemos utilizar, não tão porque o salto de costas já tomou, né, a importância pelos resultados e pelo estilo, né, que é um estilo muito bonito, muito estético, muito bom de se ver, né? E temos, tá aqui o outro estilo, né, esse cidadão, essa cidadã, outra aqui, e o famosíssimo Fosbury Flop ou de costas, né? E fechando o nosso salto com vara, né? Essa modalidade belíssima, né? Com muita técnica, com muitos equipamentos para ser utilizado. É uma prova que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a criançada, com os escolares, né? Mas muitos deles já captam a técnica rapidamente e isso faz com que seja uma prova bem interessante, né? Aqui. E nós vamos encerrar aqui com essa imagem, ficou um pouco embaçada, né? E agradecer aos que estão nos assistindo e dizer que dentro dessa disciplina, os saltos, tanto os horizontais como os verticais, eles dão uma consistência muito grande à nossa disciplina e principalmente para os alunos das nossas escolas, né? O desporto, o atletismo escolar. Muito obrigado e até a próxima.